E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Kali, principalmente para, assim, agora entrando bem no contexto dos próprios terapeutas e dos próprios professores de yoga, né? Eu já estive nesse lugar muito de que, ai, nossa, eu sou professora de yoga, eu gostaria de ter um terapeuta, mas eu queria que fosse uma terapia diferente, eu não queria que fosse aquela terapia que sempre está naquele lugar do pai e da mãe, então do pai e da mãe, do trauma do passado, de meu Deus, eu falo, e chega uma hora que eu vejo que aquilo não vai mais, sabe? Sim, sim. Então eu queria entender um pouco como que é, primeiro, né, a importância que para mim para mim professor de yoga, buscar um trabalho terapêutico é essencial, né? Primeiro o que diferença você sente que faz, né, na sua vida e na vida, depois eu posso falar um pouco também na minha vida, quando eu estou em terapias, né? E também, né, qual é o formato que você trabalha e qual é o formato que você vê de independente para que esse professor, para que esse terapeuta também possa ter acesso às ferramentas dele, você falou numa ótima agora, no Sadhana, né? Mas que ele possa ter, mesmo no momento que ele não tem como pagar um terapeuta, enfim. Uhum. Então, bom, isso é prato cheio para a gente ter assim um workshop de uma semana inteira, mas eu vou tentar ser bem sintética. Clara, concisa e conclusiva, né? Para deixar pistas de quem entender que isso tem a ver com a sua vibe, com a sua parada, bom, tá tudo aí à disposição. Uma dica é, inclusive, o Instituto Visão Futura em São Paulo, que passou a oferecer cursos de biopsicologia online agora. Bom, mas nós terapeutas, né? No ano passado, o ano todo, Fer, eu assim, nessa minha inexperiência, movida exclusivamente por um propósito, na live da terça-feira, como é o nome daquela maravilhosa que estava na live contigo na terça, falando das redes sociais? A Raíssa Zocal. A Raíssa. Eu achei incrível quando a mulher lá com, sei lá, milhões de seguidores, ela disse, gente, não sei fazer um story. Eu digo, eu ainda tenho chance na vida. Porque eu não sei, é muito botãozinho, eu tenho que chamar minha filha, né? Eu tô, assim, nessa coisa de ter uma relação tão profunda, tão lapidada com cada pessoa, com cada particularidade. Eu me vinculo tanto que, assim, esse universo externo, né, ele me perturba. Eu não tenho saúde mental para fazer essas duas coisas. Então, eu opto em fazer aquilo que eu faço bem e aquilo que é ali na rede social, eu vou ali, me livro rapidinho, faço um... Depois, quando eu leio, eu digo, nossa, eu escrevi masculino no feminino, eu não botei o ponto e a vírgula, mas enfim, foi porque eu tenho outra coisa para oferecer. Então, no ano passado, eu fiquei assim com um tal de negócio que era o TTT. Toda terça tem live. Pensa bem, eu nunca tinha aberto uma câmera na minha vida para fazer uma live. Uau. E esse TTT, toda terça tem live, virou o Terapeutas e Terapias, que apareceu, inclusive, junto com o movimento do Yoga Dance. Muitas pessoas de lá vieram ouvir algumas lives. Chegou a se formar um grupo para a gente, então, consolidar esse corpo humano, teórico, né, dos terapeutas. E isso se desmembrou em outras coisas que depois eu posso contar. Mas o que eu quero dizer existe um diferencial quando a gente se coloca como terapeuta. Porque na minha singela percepção da realidade hoje, à luz de tudo isso que eu pratico e que eu sou, eu entendo que todos somos terapeutas. Né? Assim, a nossa cadelinha, que está aqui em casa, nosso cachorrinho de estimação, ela é uma incrível terapeuta. Essa família não teria o mesmo funcionamento sem ela. Né? O jardineiro que corta a grama aqui em casa é um terapeuta incrível. Eu aprendo horrores com ele. A mulher que vem aqui limpar minha... Todos somos terapeutas quando a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo com a consciência da nossa grandiosidade. Não há hierarquia. Todos nós estamos a serviço desse parque de diversões, né? Lila Dara, essa grande lila, essa grande brincadeira. E no parque de diversões, Fê, tem assim, tem o carrossel, tem aquelas pessoas que adoram andar de carrossel. Ai, larari, larará, é romântico, é ilusório, ai, é nova era, ai, tem gnomos, tem fadas, unicórnios, né? Legal, é bacana andar de carrossel, mas assim, tipo, eu não consigo ficar a vida inteira, né? Tem outras pessoas que estão, então, na roda gigante, que é aquela coisa incrível, uau, adrenalina, vamos ver o mundo de cima, cada vez que baixa a roda gigante a gente fica mais resiliente, vamos subir de novo, e me identifico muito nessa parada aí, mas, bom, tempo inteiro girando ali, é que nem a rodinha do hamster, né?
Tem outras criaturas, Fê, que vivem no trem fantasma. Meu Deus, agora a pandemia, e os meus cursos, e será, e fulano. Bom, é tudo um grande parque de diversões e nós, como terapeutas, temos uma dupla responsabilidade de voltar lá para aquele princípio yogi que a gente falou, impermanência e infinitude. Então, a parada toda em saúde mental, dentro desse recorte terapêutico, e no meu caso, psicoterapêutico, né, tem a ver com a gente aprender a não se identificar. É a base de tudo. A gente pode resumir a ópera. Uma pessoa se mantém saudável, né, se ela tiver a capacidade de ter uma tristeza, porque isso é inerente à vida, aquela criatura que nunca se entristeceu, duvide que isso é um boneco, não é, gente? Né? E além de se entristecer, nós teremos dores. Não tem yoga, não tem terapia, não tem nada que vá nos poupar de tristeza e de dor. O que nós podemos escolher, à luz de sadhana, à luz de uma terapia inclusiva, é não ter sofrimento. O que é sofrimento? É identificação com a tristeza, é identificação com a dor, é identificação com aquele momento de êxtase. Tudo passa. Absolutamente. Então, se eu vivo, eu comi aquele doce, eu entrei num êxtase incrível na minha meditação, eu fiz... Sim, mas eu não sou aquilo. Passa. Né? A gente poder, assim, deixando essas cascas irem fluindo. E outro diferencial para nós, terapeutas, psicoterapeutas e instrutores de yoga, né? É compreender que, por exemplo, Fer, quando me pedem, mas qual é a diferença da terapia e da psicoterapia? Eu costumo dizer, se eu, sei lá, estiver andando de bicicleta e eu cair, me quebrar toda, eu quero a opinião de um traumatologista. Muito bem, que eu vou fazer luz, reiki, tudo, eu quero todos os recursos, porque eu comprovei na minha vida que tudo funciona, né? Que tudo quando tá... Mas eu quero a opinião de um traumatologista, eu quero alguém que entenda de osso, para me dizer que se o meu osso está quebrado, eu quero alguém que entenda da estrutura óssea do corpo. Quando eu estou falando de psicoterapia, eu digo que se a mente de alguém está perturbada na sua estrutura psíquica, eu quero alguém que entenda da estrutura psíquica. É obrigação de um psicólogo entender da estrutura psi. Né? E não necessariamente é obrigação de um terapeuta entender dessa estrutura psi. Ele não está sendo ruim, ele não está sendo antiético, não é menos importante a terapia que ele oferece. Só que, como eu disse, se eu estou com um osso quebrado, eu quero quem entenda de osso. Se eu preciso rever a minha estrutura psicológica, eu quero alguém para quem eu esteja pagando e confiando, que me dê segurança de que ele entende da minha estrutura psíquica, para não estar colocando a opinião dele, ou a técnica que ele usa, ou o mestre que ele segue, né, ou a prática que faz bem para ele. Não, eu quero a neutralidade de alguém que entenda, né, de forma isenta da estrutura psíquica. E esse é um dos diferenciais, então, da terapia e da psicoterapia. Não tem melhor, não tem pior, não tem certo, não tem errado. Pelo contrário, as pessoas que eu acompanho hoje em psicoterapia, e graças a esse movimento todo de expansão, para onde eu fui empurrada para essa, né, para a questão até das redes sociais, eu tenho a possibilidade de servir e ajudar pessoas de todos os continentes. Né? Ontem eu fiz uma live e eu brinquei, a única cidade que não tem ninguém que eu esteja atendendo é a cidade que eu moro. Porque eu vim para cá morar durante a pandemia. Aí eu tenho gente no Reino Unido, no Canadá, em Portugal, na cidade que eu morava, né? Então, essa psicoterapia expandida me dá a possibilidade de quê? Aí eu vou entrar num pó de mico, Fer, né? Quando a gente está falando que todos somos terapeutas, mas precisamos de uma lapidação humana e espiritual quando a gente quer oferecer-se como terapeuta profissionalmente, seja como instrutor de yoga, seja um terapeuta das mais diversas linhas incríveis, eu particularmente sou usuária de muitas delas, né? E triplamente quando eu me ofereço como psicoterapeuta. E o pó de mico é o tal do ego. Porque todo mundo fala do ego, todo mundo acha que sabe o que é o ego, a gente ouve no yoga que bom, que tem que aniquilar o ego, que tem que massacrar o ego, que tem que dissolver o ego, e aí eu vou falar de pós-2020. A sociedade humana está com o seu ego dilacerado. E eu pergunto, aumentou o grau de saúde mental das pessoas? Diminuiu, na verdade. Muito! Né? Agudizou em todas as instâncias, eu nem vou falar, tá lá no post descrito todas as estatísticas de o quanto
piorou em várias instâncias. Por quê? Porque é diferente desapegar-se e ser arrancado de uma estrutura. Então, o que é o ego? Vamos pensar, nasceu o bebezinho. Ele está no estágio que a gente chama na psicologia de um estado pré-egóico. Ele não tem um ego. É pureza absoluta que ali está. Então, essa criança precisa, com a ajuda de uma educação, né, de preferência espiritualizada e libertária, permitir que ela construa o seu ego, a sua autonomia, a sua independência, a sua coragem, o seu poder pessoal, o seu brilho, de dizer sim, estou aqui a serviço, eu não estou dizendo que o que eu sou é melhor ou pior, mas eu vou ocupar o meu lugar. Autonomia, ter nome próprio. Uma pessoa sem ego é uma pessoa sem nome.